Tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, 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 tchê. É o Pestaninha e você. Fala, maluco! E aí? Tranquilão? Como é que tá aí o estudo? Tá frenético? Tá estudando, parceiro? Olha, não quero ver tu de bobeira não, hein, irmão. Hoje eu tô empolgado, tô com disposição. Quero que você também esteja com disposição, beleza? Até porque hoje nós vamos terminar termos integrantes da oração, depois vamos entrar em termos acessórios da oração. Provavelmente hoje falaremos de complemento nominal versus adjunto de nominal. Caraca, Pestana, esse bagulho é sinistro, né, irmão? Parceiro, complemento nominal versus adjunto de nominal, de vez em quando, cai aí, hein? De vez em quando nada, né, Pestana? A gente sabe que todo ano cai essa parada, né? Seja no CESP, não é isso? Seja na FGV, não é isso? Seja no Sesgran Rio. Maluco, raciocina comigo. Se você pode se cercar de todos os lados para não perder uma questão, o que você vai fazer? Você vai se cercar de todos os lados, de todos os argumentos, para não vacilar. Tranquilo? Beleza, maluco? Show de bola. Então vamos lá. Tirando o carioquês de lado, né? Carioquês de lado. Vamos voltar à matéria. Chega de palhaçada. Vamos que vamos. Vem. Vamos lá. Eu estava falando na aula passada sobre... Sobre o que mesmo? Termos integrantes da oração. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. É agora. Eu não falei de agente da passiva? Vamos lá. Pestana, o que seria o agente da passiva? Parceiro, já ouviu falar na voz passiva? Lembra que na voz passiva, para você identificar, você tem que perceber uma locução verbal normalmente formada pelo verbo ser mais particípio. Lembra disso? Eu lembro, hein? Para você identificar a voz passiva, você tem que perceber uma locução verbal formada pelo verbo ser mais particípio. Normalmente o verbo ser. Normalmente. Mas também pode ser o verbo estar ou ficar. Beleza? Um desses verbos aqui também podem formar uma locução verbal de voz passiva analítica. Tranquilo? Ah, Pestana, o que tem a ver o agente da passiva com voz passiva analítica? Parceiro, tudo a ver. Observe. O cantor ficou rodeado de fãs. Temos aqui o verbo ficar, mais o verbo no particípio, formando uma locução verbal. Beleza? Quando eu digo o cantor ficou rodeado de fãs, por que eu posso dizer que a voz é passiva? O sujeito está sofrendo a ação verbal. Concorda comigo? Se o cantor ficou rodeado de fãs, ele está praticando ou sofrendo uma ação? Sofrendo uma ação. Quem é que está rodeando o cantor? Os fãs estão rodeando o cantor. Não é essa a ideia? Se o cantor ficou rodeado de fãs, é porque os fãs rodearam o cantor. Beleza isso? Tranquilo? Então eu poderia dizer que enquanto o cantor tem valor passivo, o fãs aqui, esse termo, fãs, tem valor ativo, sim ou não? Observe, como é que eu posso ter certeza de que isso aqui tem valor ativo? Muito simples, passa para a voz ativa. Os fãs rodearam o cantor. Concorda comigo? Maravilha. Então vamos lá. A voz é passiva por quê? Porque eu tenho aqui a locução verbal, formada por ser, estar ou ficar, mais particípio. E, olha aí, ó, além de a voz ser passiva analítica, eu tenho um agente da passiva. Pestana, o que seria o agente da passiva? Vamos por parte, que nem Jack Estripador. Olha aí, ó. Isso aqui é a voz passiva? Analítica? Sim. Muito bem. Quem é que está praticando a ação verbal? Quem é que está praticando? Quem é que tem valor ativo? É o cantor ou os fãs? Os fãs. Então eu vou dizer que na voz passiva analítica
na frase com voz passiva analítica, haverá um agente da passiva. O que é o agente? É o termo que age. Por que ele é da passiva? Pô, porque a voz é passiva. Simples assim. Beleza? Tranquilo? Observe esse outro exemplo aqui. Os governantes foram repreendidos pelo povo. Vamos lá. Temos aqui o verbo ser, mais o verbo repreender no particípio. Temos aqui uma locução verbal própria de voz passiva analítica. Então, eu posso dizer que essa frase apresenta um verbo na voz passiva analítica? Sim. Vamos lá, vamos testar. Os governantes foram repreendidos pelo povo. Se os governantes foram repreendidos pelo povo, isso significa que os governantes estão sofrendo a ação, sim ou a ação verbal, sim ou não? Quem é que está praticando a ação verbal? O povo, não é isso? Então eu vou dizer que pelo povo é um termo agente. Por que é agente? Porque tem valor ativo, porque age, porque pratica uma ação. Só que esse agente é um agente da voz passiva. É por isso que o agente da passiva é chamado de agente da passiva. Por quê? Porque ele é o agente da voz passiva. É por isso que ele é o agente da passiva. Porra, é muito fácil isso, né? Vem comigo. Observe só. O agente da passiva, como você pode perceber, é sempre preposicionado. Observe. O cantor ficou rodeado de fãs. Os governantes foram repreendidos pelo povo. O agente da passiva é sempre preposicionado. Beleza? Tranquilão, parceiro? Muito bem, muito bem. Agora olha para mim. Olha para cá. Você concorda comigo que dentro de sintaxe, alguns termos se confundem e podem te confundir e você pode errar uma questão na prova? Poderia, Pestana, poderia errar uma questão na prova. Eu não vou errar. Parceiro, essa é a motivação. Você não vai errar, você vai acertar, você vai passar. A ideia é essa. Beleza, meu camarada? Fazendo o slogan aí do meu patrão. Beleza? Quem sabe eu ganho um pouco mais. Sacanagem, tô brincando. Tô ganhando bem, tô tranquilão, tô feliz da vida. Valeu, João. Obrigado aí. Continuando. Meu camarada, cuidado. Agente da passiva versus complemento nominal. Ué, Pestana, não é complemento nominal versus adjunta de nominal? Irmão, é o que eu estava querendo te dizer. Às vezes, alguns termos dentro da oração são analisados sintaticamente de maneira diferente. Só que eles são tão próximos que você pode acabar confundindo. Como é que eu faço para não confundir? Vem comigo, vamos lá. AGP versus CN. Danger. Danger, parceiro. Cuidado, hein? Danger. Cuidado, atenção, fica ligado. Agente da passiva versus complemento nominal. O rapaz foi apaixonado pela colega. O rapaz foi assediado pela colega. Caramba, Pestana, é igualzinho. Só mudou o apaixonado e o assediado. O resto é igual. Pô, como é que eu vou identificar o complemento nominal e agente da passiva? Meu camarada, muito simples. Raciocina comigo. O agente da passiva é o agente da voz passiva. Então, se o verbo está na voz passiva, eu posso passá-lo para a voz ativa. Tenta passar a primeira frase para a voz ativa. O rapaz foi apaixonado pela colega. A colega apaixonou o rapaz? No estágio atual da língua, isso existe? O rapaz foi apaixonado pela colega. A colega apaixonou o rapaz? Convenhamos, a passagem para a voz ativa não é possível. Então, anota isso. Não é possível passar para a voz ativa. Não é possível passar para a voz ativa. Sabe por que não é possível passar para a voz ativa? Porque no estágio atual da língua, ninguém diz a colega apaixonou o rapaz. Isso não faz
sentido. Beleza? Isso não é estrutura sintática da língua portuguesa hoje. Ninguém faz mais isso. Beleza? Antigamente o verbo apaixonar até era VTD, exigia complemento. Hoje em dia, parceiro, não é possível você construir isso. A colega apaixonou um rapaz. Tranquilo? Beleza? No estágio atual da língua isso não acontece. Você pode conferir essa frase na gramática do Luiz Antônio Sacconi. É uma frase muito parecida com essa. Agora, outra parada, raciocina comigo. Raciocina. Quando você diz o rapaz foi apaixonado pela colega, você concorda comigo que apaixonado é uma característica do rapaz? Você concorda comigo que o rapaz é o sujeito? Você concorda comigo que isso aqui é um verbo ser, verbo de ligação? Você concorda comigo que apaixonado, se é uma qualidade do sujeito, se é uma característica do sujeito, isso aqui é um adjetivo com função de predicativo do sujeito? Sim ou não? Exatamente. É exatamente assim que eu analiso isso. Aí você raciocina comigo. Se isso aqui é um adjetivo, vamos ver se esse adjetivo pede um complemento. Quem é apaixonado por alguém. Concorda? Então você concorda que esse adjetivo está exigindo um complemento? Sim ou não? Claro que sim, Pestana. Ah, então isso aqui, meu camarada, não titubeia. É um complemento nominal desde criancinha. Beleza? Continuando. O rapaz foi assediado pela colega. Observe agora que é possível eu passar para a voz ativa. Olha aí, ó. É possível passar para a voz ativa. Vê se não é possível. Vai. Olha aí, ó. A colega assediou o rapaz. Sim ou não? Pô, Pestana, é verdade. É possível passar para a voz ativa. Meu camarada, se é possível passar para a voz ativa, e eu tenho aqui locução verbal formada por ser mais particípio, porra, fala sério, né? Olha aí, ó. O rapaz foi assediado pela colega. Raciocina comigo. Se o rapaz foi assediado pela colega, ele foi o alvo do assédio. Ele está sofrendo ação verbal. Esse sujeito tem valor passivo. Porra, então a voz é passiva mesmo. De fato. O rapaz foi assediado pela colega, a colega assediou o rapaz. Então, esse termo aqui está agindo? Está. Então, é um agente da voz passiva, é um agente da passiva, e você não vai errar mais na sua vida. Beleza? Agente da passiva versus complemento nominal não é mais um mistério para você. Passe para a voz ativa. Conseguiu? Brasil, agente da passiva, desde criancinha, não erra mais. Vamos que vamos. Olha aí, meu camarada. Look at me, please. Vai falar o inglês favelado. Look at me, please. Raciocina. Escuta. Por favor. Galera, pelo amor de Deus, isso é tudo uma brincadeira, tá? Bota entre aspas aí a brincadeira sempre. Daqui a pouco o Lego tá me processando porque eu tô zoando. Beleza? É o falar carioquês. Tranquilo? Então vamos. Esquece a brincadeira. Deleta isso. Vamos que vamos. Termos acessórios da oração. Termos acessórios da oração. O que é isso? Vamos lá. Termos essenciais. Sujeito, predicado. Termos integrantes. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Termos acessórios da oração. São 3 e o vocativo é posto à parte pela NGB. Nomenclatura Gramatical Brasileira. Um documento feito pela Academia Brasileira de Letras, aquela coisa toda. Agora, dentro da gramática, você vê que em termos acessórios, você encontra 4 elementos. Quais são eles? Adjunto de nominal, adjunto de verbial, aposto e vocativo. Beleza? Então, vamos ficar ligados nesses 4 elementos. A partir de agora, falarei sobre adjunto de nominal. Mas antes, eu quero que você entenda o que são termos acessórios. Em tese, termos acessórios da oração são aqueles termos que você pode simplesmente retirar da frase. Por quê? Porque ele é acessório. Beleza? Por exemplo, se eu tiro esses óculos aqui, eu continuo sendo Pestana? Sim, fico mais bonito, né? Sem óculos, não fico?
Calma aí, deixa eu dar um jeitinho aqui. Não? Então, deixa eu botar o óculos. Pronto. O que eu estava falando, esqueci. Ah, lembrei. Vamos lá. Então, quando você tira os óculos, você continua sendo a pessoa que você é? Sim, continua. Mudou a sua essência? Não, não mudou a sua essência. Então, quando eu digo assim, ó, Maria comeu o bolo ontem. Se eu tiro ontem, Maria comeu o bolo, eu continuo tendo sentido na frase? A frase continua sendo inteligível? Com certeza. Mas você tem que saber quais são esses termos acessórios da oração, classificar sintaticamente, identificar na frase, para não vacilar, né, meu camarada? Então, vamos lá. Vou começar com adjunto adnominal, e agora eu vou falar sobre adjunto adnominal versus complemento nominal, aquilo que você sempre quis saber e vai saber hoje, right now. Vamos lá. Hoje eu tô em inglês, hein? Hoje eu tô em inglês. Vamos que vamos. Adjunto adnominal. Pestano, o que é o adjunto adnominal? Olha que nome lindo. Adjunto adnominal. Coisa linda, né? Isso é extremamente redundante, concorda? Porque o prefixo ad significa ao lado, junto. Aí vem o junto de novo. Aí depois vem ad de novo. Então, ao lado, junto do nome. Pô, então é muito do lado do nome, né? Eu acho que a intenção de quem criou esse nome aí foi exatamente isso. Muito ao lado do nome, não é possível. O adjunto adnominal, portanto, é um determinante. O adjunto adnominal é um determinante. O adjunto adnominal é um termo que acompanha um substantivo. É um termo que vem caracterizando um substantivo. O adjunto adnominal é um termo que vem ao lado de um substantivo. Não pode ser separado por vírgula. O adjunto adnominal não pode ser separado por vírgula, a não ser que ele esteja numa enumeração. Exemplo. Eu digo assim, ó. A bela, linda, cheirosa, totosa. Vou falar de uma pessoa que já morreu, né? Para não ter estresse. De repente alguém me processa aí, né? Falo de alguém vivo, aí não vai dar certo. Marilyn Monroe. Não falei que hoje eu estava em inglês? Olha aí, ó. A bela, linda, cheirosa, totosa Marilyn Monroe. Concorda comigo que bela, linda, cheirosa e totosa são adjetivos? Sim. Concorda comigo que bela está relacionada a Marilyn Monroe? Linda, Marilyn Monroe. Cheirosa, Marilyn Monroe. Totosa, Marilyn Monroe. Concorda comigo? Então, esses adjetivos, bela, linda, cheirosa, totosa, que estão se referindo a Marilyn Monroe, são adjuntos adnominais. Eles só estão separados por vírgula porque eles estão enumerados. Fora isso, eles nunca são separados por vírgula, pelo amor de Deus, não me erre isso na prova. Os adjuntos adnominais são 5. Quais são eles? Vamos lá. Observe aqui uma palavra mnemônica. A palavra é plana. Alguns professores chamam de napal. Eu acho meio erótico, então eu quero ficar com plana, beleza? Quais são os termos que têm função de ADN? Adjunto adnominal, ADN. Vamos lá. Pronome. Agora, pronome adjetivo. Ou seja, aquele pronome que vem do lado de um substantivo. Locução adjetiva, adjetivo, numeral adjetivo. O que seria um numeral adjetivo? Numeral adjetivo é aquele que vem do lado de um substantivo. E artigo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Plana. Olha aí, ó. Pronome adjetivo, locução adjetivo, adjetivo, numeral adjetivo, artigo. Se esses elementos estiverem do lado de um substantivo, e eles serão adjuntos adnominais. Beleza? Só um detalhe. O adjetivo e a locução adjetiva
podem exercer função sintática de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Mas podem também ser adjuntos adnominais. Como é que eu vou saber a diferença? Eu vou te explicar daqui a pouco, uma coisa de cada vez. Vamos lá. O homem de negócios comprou só um imóvel, aquela bela casa. Observe só uma coisa que eu gosto de explicar, eu espero que você entenda, é uma parada interessante, então eu vou falar, hein? O homem de negócios comprou só um imóvel, aquela bela casa. Quem comprou só um imóvel? O homem de negócios. Isso, garoto. Isso aqui é o sujeito, né? Muito bem. Observe que o núcleo do sujeito é homem, um substantivo. Sim ou não? Sim. Os termos periféricos, o artigo e a locução adjetiva, estão relacionados a quem? Ao núcleo? Muito bem. Então, escuta essa. O adjunto adnominal são esses termos periféricos desse grupo de palavras que a gente chama de sintagma. Isso aqui é um grupo de palavras, o homem de negócios. Concorda comigo? Então eu chamo de sintagma. Esses termos periféricos eu chamo de determinantes. E o núcleo é o núcleo mesmo. Beleza? Qual o nome que eu dou a esses termos periféricos? Sintaticamente falando, adjunto adnominal. Beleza? Artigo ou locução adjetiva de negócios. Então, olha aí, ó. Já falamos de artigo, já falamos de locução adjetiva. Vamos ver os outros. Comprou só um imóvel. Esse um aqui é um numeral, porque indica quantidade. Está ligado ao substantivo imóvel. Nesse caso, imóvel é um substantivo, porque está substituindo, tem valor de nome. Substituindo o substantivo, tem valor de nome. Beleza? De novo, olha aí, eu tenho um grupo de vocábulos. Comprou o quê? Só um imóvel. Olha aí, ó. Comprou o quê? Um imóvel. Vamos botar aqui, ó. Só um imóvel. Esse só aqui é uma palavra denotativa, não exerce função sintática. Então, vamos olhar aqui para cá, ó. Um imóvel. Beleza? Um aqui é numeral? É. O numeral tá ligado a um substantivo? Tá. Então, meu camarada, se eu tiver um numeral adjetivo, ou seja, um numeral que está ligado a um substantivo, eu vou dizer que ele tem função sintática de quê? ADN, adjunto adnominal. Muito bem, continuando. Comprou só um imóvel, aquela bela casa. Olha aí, temos mais um grupo de palavras aqui, ó, um sintagma nominal, um grupo de palavras. Qual é o núcleo? Aquela? Não. Bela? Não. Casa. O núcleo é sempre o substantivo, beleza? Muito bem. Raciocina comigo. Aquela é um pronome adjetivo? É, pestana, tá ligado a casa. Bela é um adjetivo? É, pestana, tá ligado a casa. Então, meu camarada, aquela, pronome demonstrativo, adjetivo, porque tá ligado ao substantivo, e bela é um adjetivo mesmo. Por quê? Porque tá caracterizando um substantivo. Ah, então aquela e bela são ADNs, adjuntos adnominais? Sim, senhor. Portanto, pronome adjetivo, locução adjetiva, adjetivo, numeral adjetivo, artigo. Estas palavras são adjuntos adnominais. Beleza? Os adjuntos adnominais não são separados por vírgula. Beleza? São adjuntos adnominais porque vem ao lado do nome, dentro de um grupo de palavras. Os adjuntos adnominais, como eu já havia falado, são termos periféricos do sintagma. Termos periféricos de um grupo de palavras. Beleza? Tenho 5 minutos e meio para falar de adjunto adnominal versus complemento nominal danger. Pestana, em 5 minutos eu aprendo a diferença entre adjunto adnominal versus complemento nominal? Aprende. E vai aprender agora. Atenção. Eu vou tocar logo na ferida, hein? Vou tocar logo na ferida. Comprei as aulas do Pestana. A descoberta do pesquisador nos emocionou. Vem comigo, daqui a pouco eu volto. A descoberta do Brasil causou mudanças. A resposta do aluno ao professor foi certa. A escolha do diretor da empresa foi ótima. Volta. Vamos lá. Por que eu sublinhei todas essas locuções? Ou supostas locuções?
Todas elas são iniciadas pela preposição de. Percebeu? Vem comigo. Percebeu? 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 Todas elas são iniciadas por preposição de. Quando você ficar na dúvida entre adjunta de nominal versus complemento nominal, é porque você está diante de uma locução ou uma suposta locução iniciada pela preposição de. Beleza? Normalmente é assim, tá? Quando eu falo normalmente, é, sei lá, 99%. Beleza? Muito bem. E é assim que cai na tua prova. O cara tá querendo te quebrar nesse exato momento. Comprei as aulas do Pestana. Do Pestana tá ligado a aulas. Concorda comigo? Sim. Ah, Pestana, então é adjunta de nominal. Ah, mas poderia ser um complemento nominal também. Porque o complemento nominal, ele vem formado, às vezes, pela preposição de mais um substantivo ligado a um substantivo. O complemento nominal é assim também, não é isso? Por exemplo, eu digo assim, quer ver, ó? Tenho medo do chupa-cabra. Tenho medo de chupa-cabra. Vai cá. A palavra medo, o substantivo medo, está pedindo um complemento. Quem tem medo de alguma coisa. Tem medo de quê? Do chupa-cabra. Isso aqui é um complemento nominal. Ué, então isso aqui é um complemento nominal, Pestana. Meu camarada, olha pra mim. A brincadeira está aí. Quando você ficar na dúvida entre complemento nominal e adjunta de nominal, dá um negócio no coração, não dá? Dá um negócio no coração? Dá. Como é que eu desfaço isso? Esse negócio no coração e acerta a prova. Vem comigo. Vamos lá. Concorda comigo que aulas é um substantivo concreto? Sim ou não? Então não respira. Não respira. Se for substantivo concreto, adjunta de nominal e acabou. Ponto final. Acabou. Se essa locução ou essa suposta locução estiver ligada a um substantivo concreto, essa locução ou suposta locução terá a função sintática de adjunto adnominal. A descoberta do pesquisador nos emocionou. Quando eu digo a descoberta do pesquisador nos emocionou, você concorda comigo que a descoberta pertence a esse cara aqui? Você concorda comigo que é esse maluquinho aqui que descobriu alguma coisa? Você concorda comigo que esse cara, se ele descobriu alguma coisa, ele tem valor de agente? Você concorda comigo que, como esse cara aqui tem valor de agente? Você concorda comigo que, como esse cara tem valor de agente, isso aqui tem cara de adjunta de nominal? Porque você já ouviu falar que o adjunto de nominal tem valor agente? Você concorda comigo que quando eu digo a descoberta do pesquisador nos emocionou, a descoberta pertence a quem? Ao pesquisador? Então esse D estabelece uma relação de posse? Sim ou não? A descoberta do pesquisador nos emocionou. A descoberta pertence a quem? Ah, a descoberta do pesquisador é dele, é posse. Ah, beleza. Quem descobriu? O agente, que é o pesquisador, Pestana. É ele que descobriu. Ah, muito bem. Então, meu camarada, se o núcleo dessa locução aqui tiver valor de agente e tiver estabelecendo uma relação de posse, essa preposição, entre os termos, parceiro, não respira, você está diante de um adjunto adnominal. Beleza? Pô, Pestana, você disse que em 5 minutos você dava conta. É, meu camarada, mas hoje eu estou mais lento. Brincadeira, né? Tu viu que não dá mesmo para resolver isso em 5 minutos. Relaxa, sem problemas. Na próxima aula, você desvenda mais ainda os segredos de complemento nominal versus adjunta de nominal. Antes, porém, eu quero te falar um negócio. Adjunta de nominal. Se tiver ligado a um substantivo concreto, não respira. É ADN, ponto. Não respira. Agora, vamos lá. Se você tiver uma locução
com o valor de posse, estiver ligado a um substantivo, estabelecendo uma relação de posse, e o núcleo dessa locução tiver valor de agente, ainda é adjunto adnominal. A descoberta do pesquisador emocionou a todos. A descoberta pertence a quem? Ao pesquisador. Então a descoberta é dele? É. Então a ideia de posse? Sim. Então você vai dizer que do pesquisador é um adjunto adnominal. Beleza? Fica com isso na cabeça, guarda, daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais, tem outros exemplos legais de adjunto versus complemento. Beleza? Aguarde e confie.